Vale a pena ser designer? Bom, ao invés de você simplesmente ouvir a minha opinião, eu vou ouvir a opinião desse rapaz aqui, que eu não sei quem é, mas eu vou deixar o link do vídeo completo dele, tá? Aqui do Upward Education. Vale a pena ser designer em 2025? Inteligência artificial é o futuro da profissão. Vou deixar meu likezinho aqui, você aproveita e deixa o meu aí também. E eu vou deixar o vídeo dele pra você assistir na descrição, tá bom? Porque eu não vou colocar completo. Design gráfico em 2025 vai gerar polêmica nesse vídeo, já adianto logo, tá? Porque a gente vai falar se vale a pena ser design, a gente vai falar sobre formação acadêmica, salário, pagamento, que é a mesma coisa, querendo ou não, as áreas de atuações, inteligência artificial, se ela vai ou não substituir a gente, inclusive esse é um assunto muito importante que a gente precisa falar nesse vídeo. E vamos logo começar esse vídeo. Essa árvore de Natal aqui, ó, que eu fiz no próprio chat GPT, que é para um post que eu vou trabalhar em cima dela, e vou fazer um post para uma marcenaria, que é uma empresa que contratou o serviço da minha agência para fazer as redes sociais. Imagina o tempo que eu levaria para renderizar isso no Render, para fazer isso do zero no Photoshop. E imagina o tempo que eu faria isso, agora imagina o tempo que eu demoraria para criar o post em cima dessa imagem, recortar, fazer algumas adaptações e melhorias, seria muito maior. Então, aqui eu já consegui mostrar para vocês que a inteligência artificial, ela já aumenta e melhora a nossa produtividade. Então, no mundo contemporâneo, no mundo como a gente se encontra hoje, eu posso. Eu tenho tantos questionamentos sobre a inteligência aumentar a nossa produtividade ou nos dar mais tempo livre. Eu vou esperar ele concluir para dizer o que eu acho, mas assim, eu sou bem pessimista, tá? Nesse ponto. Afirmar de forma sem medo que a inteligência artificial não substitui a gente. Nós, Não, isso não substitui, isso é fato. Isso eu também concordo. profissionais. Porque tem gente que vai falar, por exemplo, mas tem empresário aí que utiliza inteligência artificial para tudo, para copy, para imagem, faz tudo pela inteligência artificial. E eu posso responder da mesma forma que existe empresário que antes da inteligência artificial usava Canva, template para criar os seus posts nas redes sociais, utilizava ferramentas. Mas hoje em dia, no mundo mais corporativo, em projetos mais institucionais, a gente ainda precisa de um redator, de uma direção, de um projeto que tenha um escopo um pouco maior, a gente ainda precisa de uma liderança humana. Essa parte de estratégia criativa, ela ainda precisa dos inputs, sabe? Humanos para colocar as informações. Então, nesse escopo, a inteligência artificial ainda não conseguiu atingir. Então, se a gente... Ainda não. Mas ainda não é possível que a inteligência vá lá e junte tudo isso e crie o projeto como um todo. Até porque o humano, ele consegue entender quando falta informações. Quando, por exemplo, eu vou fazer um trabalho com o cliente me passa um site, eu consigo às vezes interpretar quando o cliente está confuso sobre o que ele está querendo me dizer. Às vezes eu tenho que adivinhar também o que ele está querendo me dizer. E como profissional eu sei o que falta dentro de um projeto, da essência, da comunicação, da interpretação. E essa parte de criativa ainda é muito necessário da gente humano. E antigamente, por exemplo, vou citar um exemplo bobo aqui. A gente pode falar, por exemplo, do uso do papel. Antigamente o pessoal usava papel para anotar. Hoje em dia a gente utiliza um iPad, um computador, um MacBook, etc. E isso melhorou a nossa produtividade. Tomou o emprego de algumas pessoas, como tudo. A inovação, Ah, então, a evolução, todas essas coisas da tecnologia, ela toma alguns empregos de algumas pessoas e cria outros empregos também. Não existia motion design há um certo tempo atrás. toda crise é também uma oportunidade para novas coisas surgirem. Com o surgimento da fotografia, por exemplo, pensa em pintura. Eu já falei isso num grupo de estudo, mas pensa nos pintores que antigamente a função deles eles faziam retratos das pessoas. Então eles eram pagos para ir na casa de alguém, às vezes passavam semanas na casa de alguém, porque a pintura levava dias, semanas, meses às vezes para ficar pronta. E o imperador, sei lá, alguém muito importante, uma madame lá, queria um retrato dela para ter em casa, porque não tinha fotografia. Então, o pintor que fazia esse trabalho. Com o surgimento da câmera fotográfica, não precisava mais ficar uma pessoa 2 meses na sua casa para fazer uma pintura sua. Você podia tirar uma foto. Então, esses pintores perderam espaço no mercado porque um fotógrafo ia lá e resolvia de uma forma muito mais rápida, com aquele trambolho que era aquela câmera fotográfica de antigamente. E aí a pintura foi para outro lugar. Foi a pintura artística. A pintura foi fazer coisas que a câmera fotográfica não conseguia fazer, porque a câmera fotográfica retratava a realidade. Então a pintura se consolidou ainda mais como algo artístico. Então os pintores você pode dizer que alguns pintores perderam o emprego, os que se recusaram, né, a ir para fotografia, desenvolver outras habilidades, precisaram se virar fazer outras coisas. Outros pintores conseguiam ir para uma área mais artística, mas a gente pode dizer sim que os pintores, no geral, perderam espaço no mercado, porque eles tinham um emprego consolidado, né? Um emprego que tinha uma demanda alta, que o valor era alto, e com o surgimento da fotografia eles perderam completamente o espaço. Eles
continuaram existindo ali, mas de uma minoria, de um outro jeito. E eu acho que a inteligência artificial também é um pouco por aí, assim como muitas outras tecnologias. Espremem uma galera e fica menos espaço para ser ocupado. Então, se tem muitos profissionais, alguns vão acabar ficando para trás. E onde que eu acho que tá essa diferença? Você não lutar contra a mudança. Eu vou fazer um vídeo, inclusive, sobre uma série que eu assisti, sobre a história do Spotify, em que eu vou falar exatamente isso. Não adianta você lutar contra o avanço da tecnologia. Você é apenas um sujeito. Você é apenas um rapaz latino-americano sem dinheiro, com as mãos no bolso, como diria Belchior. Não adianta. Não adianta. Você precisa se adaptar. Se você quiser sobreviver, você precisa se adaptar. Se adaptar como? Virar um digitador de prompt? Virar um operador de inteligência artificial? Não. Você precisa identificar o que é que você tem, o que é que você pode desenvolver que a inteligência artificial não consegue competir com você. E aí são coisas muito abstratas, como o pensamento crítico, como essa interpretação que ele está falando, que é muito difícil ainda, por enquanto, da inteligência artificial conseguir. É um conhecimento abstrato, é um conhecimento teórico, mais teórico e menos técnico. Porque a técnica pode ser replicada. Você aprende uma técnica, você faz a técnica e vai dar certo. É simples assim. Mas o conhecimento teórico, que é mais abstrato, que é o que fundamenta tudo, isso é mais difícil de ser passado, isso é mais difícil de ser explicado. É o que eu falo muito no Alicerce, que é o meu curso, primeiro link na descrição se você quiser conhecer. É difícil você explicar por que é que um bom design é bom sem ir para as regras do design, sem ir para os fundamentos do design, porque é isso que explica um bom design, um design que funciona. É isso, não tá na técnica, não tá na ferramenta que a pessoa usou. Ah, esse design aqui é bom porque ele foi feito em Photoshop. Ah, esse design aqui foi bom porque ele usou a textura, não sei o quê. Não, não é isso. Não é isso que faz o design ser bom. O que faz o design ser bom é aqui, ó, é o intelecto que tá por trás, foi o planejamento, foi como aquele designer planejou e estruturou aquela mensagem. Hoje em dia, as vagas de design, eles solicitam curso superior, formação em design, etc. E, às vezes, pedem coisas que, convenhamos, né, não faz nem muito sentido. Que é, por exemplo, tem vezes que o pessoal fala, preciso de um design que faça social media no Canva, tá? Não tem nenhum problema você usar o Canva, você tendo o conceito, tendo a comunicação, você tendo todos a capacidade para executar um trabalho, não importa muito o software, óbvio que software, dependendo de cada software, tem suas limitações, mas não depende muito necessariamente do software, mas da técnica, obviamente, claro. Mas a gente tem que lembrar que a ferramenta que a gente deve utilizar, ainda assim, por padrão, vamos colocar assim, por padrão de mercado, é o monopólio da Adobe, tá? O InDesign, Illustrator, XD, Premiere, Adobe Audition e entre outras ferramentas. Mas o principal, tá? A gente precisa, falando especificamente de software, tá? Software, ferramenta de trabalho, tá? Então, Eu não entendi o que ele falou, porque ele falou que não tem como, que a empresa não deve exigir o Canva, mas tudo bem exigir os programas da Adobe. Eu não sei se foi isso que ele quis dizer, ficou um pouco confuso para mim o raciocínio dele. Ou se ele tá falando que se você quer trabalhar na empresa, você deve aprender Adobe. Eu falei isso, inclusive, no grupo de alunos do Alicerce. Surgiu uma vaga na Piticas, que é uma empresa que faz camisetas, né, e tal. Tava precisando de um designer para fazer estampas e eu coloquei lá. Eu sempre que vejo vagas, oportunidades de trabalho, mando o pessoal no grupo. E a exigência da vaga é que você dominasse os programas da Adobe, né? Em especial o Photoshop e o Illustrator. E algumas pessoas falaram, ah, mas não faz diferença a ferramenta que você usa. Tá, tudo bem, não faz. Não faz. Eu sou a maior advogada dessa ideia de que se você sabe fazer design, você faz design com qualquer ferramenta. Mas quando a gente está falando de uma empresa, é que você vai trabalhar ali como CLT, às vezes você vai dividir o seu arquivo com outros profissionais e é uma hegemonia da Adobe. Se você tem a pretensão de ser contratado de uma empresa grande, de ser o designer de uma grande empresa, ou enfim, participar de um grande estúdio, você vai ter que aprender as ferramentas da Adobe. Não tem jeito. Não tem jeito. Não adianta ficar usando software alternativo, ficar usando outras ferramentas gratuitas, porque é hegemonia. E se você está se candidatando para uma vaga que exige que você use o Canva, você tem que aprender a usar o Canva para trabalhar naquela vaga, porque é todo um fluxo de trabalho que a empresa monta com as ferramentas que todo mundo consegue usar para compartilhar os arquivos. Então, assim, do mesmo jeito que eu não sou purista dos programas da Adobe, ah, você tem que usar Adobe só porque eu uso, eu também não sou purista de nenhum outro software. Se você quer, você usa o Affinity, se você usa o GIMP ou qualquer outro programa, ou o próprio Canva, mas tem uma vaga lá que diz que você precisa saber Adobe,
e você quer se candidatar, você curtiu a vaga, você acha que tem tudo a ver com você, você pode até fazer a seleção no programa que você usa e tal, mas quando você entrar, você vai ter que aprender Adobe, não tem jeito. Não tem jeito, porque você vai precisar compartilhar aquele, aquele conhecimento, né, aqueles arquivos com toda a equipe. Ah, mas eu tô começando ainda, eu não tenho dinheiro para pagar a assinatura da Adobe, eu preciso de um software mais barato, que seja livre, tudo bem. Vai fundo. Se você for freelancer, não faz diferença nenhuma o software que você usa. O que faz diferença mesmo é o que você entrega, o seu resultado. Então, se você tem a pretensão de montar a sua própria empresa, ser freelancer, trabalhar sozinho e tudo mais, não faz absolutamente nenhuma diferença. Eu tô falando se você for compartilhar arquivos com outras pessoas, se você for ser funcionário de uma empresa, você tem que obedecer às regras da empresa. E se você não pode começar pela Adobe, não tem problema, comece por outro e depois, se for do seu interesse, você aprende Adobe também, porque é muito menos complicado do que você acha que é, muito menos difícil do que você acha que é. O que é mais difícil é design. Aprender design é muito mais difícil, especialmente porque muita gente acha que saber design é saber mexer no Photoshop, e não tá nem perto. Se a gente está falando de ferramentas de trabalho, Photoshop, Design, Illustrator são as 3 ferramentas que a gente tem que dominar como design para execução de materiais gráficos, materiais digitais e o XD, tá? O famoso XD da Adobe, que seria o Figma da Adobe, para fazer trabalhos, projetos para web design. Eu nunca mexi no XD, e honestamente hoje em dia eu acho ultrapassado. Eu acho que o Figma já pegou essa hegemonia pra ele. Eu acho que nada a ver você ir pro XD só porque é da Adobe. Não sei, a não ser que você use os outros programas como integração e tudo mais. Não sei se vocês estão ouvindo Galo. Mas eu nunca nem abri o XD. Mas também eu não trabalho nessa área, né? Mas pelo que eu vejo hoje do mercado, 2025, é Figma. E Figma tá roubando o lugar do Illustrator, tá roubando o lugar até do Photoshop para algumas características. Então eu não sou muito fã dessa devoção à Adobe também, não. Então, essa é a questão, mas geralmente a gente vai trabalhar em conjunto, esse é o padrão de mercado, o mercado ele pede isso. Cursos técnicos são muito bem-vindos, até porque as empresas, agências de publicidade, elas já entendem que não necessariamente quem fez faculdade tem o conhecimento necessário para exercer a profissão, porque hoje em dia existe o conhecimento acadêmico, existe o conhecimento que a gente precisa para trabalhar dentro do mercado de trabalho. São conhecimentos, às vezes, distintos. Às vezes, tu sai da faculdade, chega lá no mercado de trabalho, opa, tá, tem coisa aqui que eu não sabia que existia. Pois é. Então, tem coisas que são mais voltadas para o mercado acadêmico e tem coisas que são mais voltadas para o mercado de trabalho. A gente tem que saber fazer essa interpretação. E por esse motivo, hoje em dia, é possível você ser um profissional e muito bem pago, sem faculdade. Inclusive, eu, por exemplo, já trabalhei. Hoje em dia eu tenho minha própria empresa, que roda 10 meses. Então, já numa ótica mais empreendedora, hoje eu tenho uma visão diferente dessa parte de trabalhar com design, mas como já fui funcionário também, posso falar se vale a pena você trabalhar e se pode trabalhar sem faculdade, que é o que eu estou falando agora para vocês. Eu estou tentando pegar aqui o outro assunto. Eu acho que se você tem a oportunidade de fazer faculdade, se não vai doer no seu bolso, se você tem tempo para isso, se cabe na sua rotina, e se você tem essa oportunidade, eu acho que é um diferencial grande. Eu acho que é um diferencial muito grande. Eu não fiz faculdade de design, mas eu fiz outra faculdade. E a faculdade, ela traz uma visão de mundo pra gente que você não encontra em outro ambiente. Então, lá na faculdade, você não vai aprender a técnica, você não vai aprender isso, até porque isso você consegue aprender aqui no YouTube. Mas ela vai te trazer um conhecimento muito aprofundado que não é fácil de achar. Não é fácil de achar, acredita em mim, porque eu procurei. Eu não fiz faculdade de design, então até hoje eu procuro loucamente esse conhecimento pela internet, através de livros. Então eu meio que tento correr atrás do prejuízo por não ter feito uma faculdade de design, uma faculdade de publicidade, alguma área mais próxima, né, que não tenha sido psicologia. E eu sinto falta desse conhecimento em mim, e eu sinto falta desse conhecimento no mercado. Eu acho que a falta desse conhecimento teórico que existe na faculdade é um dos pilares que fundamenta a precarização do nosso trabalho. Beleza, salário, né? Como a gente sabe, o salário de design está diminuindo um pouco, está sendo desvalorizado. Eu mesmo, recentemente, óbvio, mas comigo é diferente, eu sou uma microempresa, tá? A Porsche Company é o nome da empresa, que tenho 10 meses, trabalho 100% com ela. Eu estava contratando design por R$ 2.800 e tive dificuldade, tá? Dificuldade, porque a maioria falava, vou pensar, tá? Tava esse nível aí. Mas contratei, mas até mesmo por esse valor tá difícil. Eu sei que não é um valor muito alto, mas para eu que tenho uma empresa pequena, tenho poucos clientes, 2.800 para mim é um bom valor, assim, sabe? Depende da demanda, né? Depende do que foi colocado aí. É PJ, CLT, tem benefício. Só com o valor, assim, sem saber a carga horária e as atribuições, é difícil saber se tá justo ou não. Tira bastante do meu faturamento, né, da empresa para pagar um funcionário, ainda mais que não é só um, é gestor de tráfego, é editor de vídeo, é redator, são muitos profissionais.
Então, eu pago essa média, né? Mas o design hoje em dia está uma média entre 2.500, R$ 3.000, a média de salário para você começar na área. Já tem gente que tá. Olha, começar na área com 2.500, eu nunca vi, eu nunca vi essa vaga. Começar na área com 2.500, cara, não, muito abaixo, tá? Pelo menos as vagas que eu já vi por aí, muito abaixo disso, muito abaixo. Tá um pouquinho mais dentro da área, ganha uns 4, 5, 7, 8. Depende de onde você mora também, né? Eu digo pelo que eu vejo na internet. Eu não sei se ele respondeu a pergunta, tá? Ou não sei se ele se propôs a responder a pergunta, né? Que às vezes ele não se propôs a fazer isso, né? Vale a pena ser designer em 2020? Deixa eu tirar desse frame. Pronto, esse aqui. Vale a pena ser designer em 2025? O que que você acha, sabendo dessas informações sobre o mercado? Para mim ficou um pouco vaga a opinião dele. Eu senti que ele trouxe alguns dados, alguns relatos. Ah, eles ganham, eu pago 2.800, tá difícil de achar. Eu não duvido nem um pouco que muitos de vocês aí adorariam uma vaga que pagasse 2.800, porque eu sei que é difícil achar vagas para você ser funcionário que paguem bem. Por isso, a maioria dos designers preferem trabalhar como freelancer, porque como freelancer a gente consegue ganhar muito mais, trabalhando muito menos, de forma muito flexível. Eu falei um pouco no meu vlog sobre um relatório que saiu falando sobre as profissões que estão em declínio, né? E designer estava lá, eu falei um pouco a minha opinião sobre isso. Eu recomendo que você veja. Eu vou deixar o link aqui com a minutagem certinho para você não ter que ver o vlog todo, porque a minha opinião tá ali. Eu acho que vale sim a pena ser designer em 2025. Eu acho que tem muitas oportunidades, toda crise traz uma oportunidade, mas para você ser capaz de enxergar e abraçar essas oportunidades, você precisa parar de achar que ser designer é abrir o Photoshop e fazer um post. Enquanto você achar que ser designer é só isso, é você saber usar os modos de mesclagem, é você botar um gradiente map nas coisas, você vai continuar tendo dificuldade de ser bem remunerado, porque o nosso trabalho é muito mais complexo do que isso. Quando você para pensar que o nosso trabalho influencia diretamente na decisão de compra de uma pessoa, você para pensar nisso. No supermercado, o design da embalagem influencia diretamente, não é de forma subjetiva, não, é diretamente se aquele produto vai ser olhado pelo cliente, se aquele produto vai ser interpretado da forma correta, se é um produto saudável, se não é, se é um produto para criança, se é um produto para o público adulto, se é um produto caro, se é um produto barato. A percepção de valor daquele produto é o nosso trabalho ali. É o nosso trabalho que faz essa diferença, é o trabalho do designer, é como a gente pensa e como a gente estrutura aquilo ali. Eu falo muito sobre isso no vídeo que eu falo sobre a trilha que eu fiz, e storytelling e percepção de valor. É o nosso trabalho que define, presta atenção, é o trabalho do designer que define o valor percebido das coisas. Aí você vai me dizer que o nosso trabalho não é importante? Se ele pode ser um fator decisivo se aquele produto vai ser comprado ou não? Poxa, gente, não. Só que aí o nosso trabalho não é simplesmente fazer a embalagem, é pensar como fazer para que aquela embalagem, aquele produto, aquele post, aquela identidade visual seja vista, seja percebida da forma correta e seja capaz de mostrar valor. Se você souber fazer isso, você vai ganhar bem. Não tem jeito. Te vejo no próximo vídeo.